agora a gente vai falar um pouquinho da nossa atividade de hoje e a gente vai estudar lá no nosso livrinho de ciências. Nosso livro de ciências, na página 16, e a gente vai falar um pouco sobre as plantas. Tá? Aqui, ó, as plantas. Troca de ideias. O texto a seguir é um relato dos Ticunã, um povoado indígena da região amazônica. Vamos lá ver o relato. Tem árvores verde escuro e verde claro. Tem árvores amarelas, vermelhas e brancas, quando dão flor. A floresta parece um mapa com muitas linhas e cores, mas não é para ser recortado. Uma árvore é diferente da outra, e cada árvore tem sua importância, seu valor. Essa variedade é que faz a floresta tão rica. Tá vendo aí? Lá tem árvores de todas as cores, mas não é para recortar, não é para ser recortado. Tá vendo? A floresta parece um mapa de tantas linhas. E aqui a gente tem uma discussãozinha, ó. Número 1. O que o povo Ticunã descreve no texto? O que é que eles falam no texto aí? Eles falam sobre o quê? Vocês vão pensar aí na cabecinha de vocês. Número 2. De acordo com o texto, o que dá o colorido às árvores? O que é que deixa as árvores coloridas? Algumas são verdes, outras são brancas. E elas ficam coloridas quando tem flores. Número 3. Além da variedade de árvores, o que mais existe em uma floresta? O que existe além das árvores na floresta? Existem animais? Existem plantas? Existe rio? O que existe além das árvores na floresta? Aqui na página 17, a gente vai falar um pouquinho sobre as plantas. Só que agora sobre o ciclo da vida das plantas. Conhecendo as plantas. As plantas estão por toda parte, nas florestas, nos campos, nos desertos, nos ambientes aquáticos e até na cidade. Viu? Elas estão em diversos lugares. Por toda parte a gente encontra uma plantinha. Assim como os animais, as plantas têm ciclo de vida. O que é esse ciclo de vida? Elas nascem, elas crescem, elas são plantadas, elas nascem, elas crescem e elas reproduzem. Elas têm um ciclo de vida. Ou seja, elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Esse é o ciclo da vida das plantas. O processo pelo qual a planta nasce de uma semente é chamado de germinação. Aquelas plantas que nascem através de uma semente, e esse processo é chamado de germinação. Qual é esse processo? O processo da gente colocar a planta, colocar a sementinha, enterrar e regar é chamado de germinação. Para que a germinação ocorra e a planta se desenvolva, são necessárias algumas condições. Por exemplo, o que a gente precisa fazer para essa plantinha nascer, crescer? O que a gente tem que fazer? Estar em solo adequado, elas precisam estar em um solo adequado, a gente precisa colocar elas em um solo adequado. Receber água, ar, luz e calor. E ela precisa de tudo isso para ela poder nascer, germinar, nascer, crescer e morrer, tá? Aqui na página 18, a gente continua a falar sobre as plantas. Para crescer e se desenvolver, as plantas precisam de energia, que vem do alimento. As plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, tá vendo? As plantas, elas são, ó, espertas, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. O que é essa fotossíntese, tia? A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas utilizam a luz do sol
o gás presente no ar, o gás carbônico, que é o gás presente no ar, e a água para produzir os seus alimentos de que necessitam. Elas usam todo esse processo aqui, ó, o gás, o sol, para produzir o alimento que elas necessitam para poder sobreviver. Assim como os demais seres vivos, as plantas também respiram. Na respiração, elas utilizam o gás oxigênio e liberam o gás carbono. Quando as plantas ficam muitos dias sem água ou sem luz, elas ficam murchas e podem morrer. Ficam igual essa imagenzinha aqui, ó. Ficam murchas, tristes, elas precisam da luz do sol e precisam de água. Se a gente não regar e não deixar ela tomar sol, ela vai murchar e pode até morrer. Questão número 1. Explique qual a importância dos seguintes fatores do ambiente para as plantas. Letra A. A luz do sol. Qual é a importância da luz do sol para a sobrevivência dessa planta? Dessa plantinha aqui. Qual é a importância do sol para a sobrevivência das plantas? Letra B. Qual é a importância da água para a sobrevivência da planta? Vocês vão colocar aqui nessa linha. Por que a água é importante para a planta sobreviver? Questão número 2. Desembaralhe as letras e descubra o nome do processo realizado pelas plantas, em que elas usam água, um gás presente no ar e a luz do sol para produzir o próprio alimento. Que processo é esse? Como é o nome desse processo? Aqui estão as letrinhas que vocês vão organizar e descobrir como é o nome desse processo. E esse processo está na nossa página também, que a gente falou logo acima. Então, vocês vão desembaralhar e vão descobrir qual é a palavra que se dá o nome desse processo, certo? Beijos, crianças. Até mais na nossa aula ao vivo, combinado?